O discípulo que questiona e bate de frente com o mestre, Pastor Ney Mendonça, Centro de Treinamento Teológico, edição 1, o discípulo que questiona tudo, texto-chave, Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Todo discípulo passa por perguntas. Questionar para aprender faz parte do crescimento. O problema começa quando a pergunta deixa de ser uma busca por entendimento e passa a ser uma resistência ao ensino. 7 sinais de um discípulo que está se fechando. Primeiro, sempre tem uma justificativa. Segundo, nunca reconhece seus erros. Terceiro, questiona mais do que pratica. Quarto, quer ensinar antes de aprender. Quinto, confunde correção com perseguição. Sexto, busca a aprovação de outros. Sétimo, perde a capacidade de ouvir. Chave profética. Quem não aceita direção hoje, dificilmente governará amanhã. Edição 2. O orgulho que aborta destinos. Texto-chave. Tiago, capítulo 4, versículo 6. O orgulho é o maior inimigo do discipulado. Satanás caiu por orgulho. Saul perdeu o reino por orgulho. Muitos ministérios param de crescer porque a correção deixou de ser bem-vinda. 7 efeitos do orgulho. Primeiro, fecha os ouvidos. Segundo, mata a honra. Terceiro, rompe alianças. Quarto, produz rebelião. Quinto, rouba a sensibilidade espiritual. Sexto, atrasa processos. Sétimo, afasta a graça de Deus. Frase de impacto. Quem não consegue ser governado nunca estará preparado para governar. Edição 3. Mestres não são inimigos. Texto-chave. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Deus levanta mestres para formar destinos, corrigir rotas e acelerar processos. O que um mestre faz? Primeiro, enxerga o que você não vê. Segundo, corrige o que você ignora. Terceiro, protege você de erros. Quarto, libera acesso a novos níveis. Quinto, confronta para transformar. Verdade profética. O discípulo maduro entende que correção não é rejeição. Frase: o mestre corrige porque vê o futuro que o discípulo ainda não consegue enxergar. Edição 4. Honra, a chave das portas abertas. Texto-chave. Romanos, capítulo 13, versículo 7. A honra sempre foi uma linguagem do reino. Josué honrou Moisés. Eliseu honrou Elias. Timóteo honrou Paulo. Todos receberam herança espiritual. 7 recompensas da honra. Primeiro, acesso. Segundo, favor. Terceiro, proteção. Quarto, sabedoria. Quinto, crescimento. Sexto, legado. Sétimo, multiplicação. Frase: quem honra recebe transferência, quem despreza perde acesso. Edição 5. Discípulos que multiplicam. Texto-chave. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O objetivo do discipulado não é criar seguidores, mas formar multiplicadores. 7 marcas de um discípulo maduro. Primeiro, tem espírito ensinável. Segundo, recebe correção. Terceiro, honra seus líderes. Quarto, serve sem interesse. Quinto, persevera nos processos. Sexto, protege a visão. Sétimo, forma outros discípulos. Impartição profética. Declaro que Deus levantará uma geração de discípulos aliançados, ensináveis e cheios de honra. Que toda resistência à correção seja quebrada. Que a sabedoria dos mestres seja transferida. Que portas, portões e portais se abram sobre sua vida. Em nome de Jesus. Pastor Ney Mendonça. Visão bíblica, hebraica e talmúdica. Introdução. No pensamento ocidental, questionar muitas vezes é visto como independência. No pensamento hebraico, questionar para aprender é virtude, mas questionar para resistir à autoridade é rebelião. A cultura do reino não é baseada em controle, mas em transmissão. A pergunta não é: você tem dúvidas? A pergunta é: seu coração continua ensinável? Capítulo 1. Josué e Moisés. Visão bíblica. Josué serviu Moisés durante aproximadamente 40 anos. Ele carregava a presença antes de carregar a autoridade. Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz: Josué, filho de Num, não se apartava da tenda.
Antes de liderar milhões, ele aprendeu a permanecer. Visão hebraica. No hebraico, existe o conceito de Shimush Talmidei Shashamim, que significa servir aos sábios. Os rabinos ensinavam que servir um mestre produz mais sabedoria do que apenas ouvir suas palavras. Josué aprendeu observando Moisés. Aplicação. Muitos querem a unção de Moisés, poucos querem limpar a tenda com Josué. Capítulo 2. Eliseu e Elias. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. Visão talmúdica. Os sábios diziam: quem serve um mestre recebe não apenas seu conhecimento, mas também seu espírito. Por isso, Eliseu recebeu porção dobrada. Ele não correu atrás da capa, correu atrás do relacionamento. Aplicação. A geração atual busca posição. A geração de Eliseu buscava proximidade. Capítulo 3. Pedro e Jesus. Pedro era impulsivo, questionava e tentava corrigir Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 22, mostra que Pedro tentou impedir Jesus de ir à cruz. Jesus respondeu: para trás de mim, Satanás. Visão hebraica. Nos dias de Jesus, um discípulo deveria andar tão próximo do rabino que a poeira dos seus pés cobrisse suas vestes. Havia um ditado: cubra-se com a poeira do seu mestre. O discípulo não escolhia o caminho, seguia o caminho. Aplicação. Pedro cresceu quando deixou de tentar ensinar Jesus e começou a aprender com ele. Capítulo 4. O pecado de Corá. Números. Capítulo 16. Corá questionou Moisés não para aprender, mas para competir. Visão talmúdica. Toda discussão por interesse próprio termina em destruição. Corá queria posição, não transformação. Resultado: a terra se abriu. Quem se levanta contra uma autoridade estabelecida por Deus, luta contra a ordem divina. Nem toda pergunta nasce da humildade. Algumas nascem do orgulho. Capítulo 5. Honra e transmissão. Princípio hebraico. Kavod, que significa peso, valor ou importância. Quem honra, atribui peso. Quem despreza, torna leve aquilo que Deus valorizou. Exemplos: Josué e Moisés, Eliseu e Elias, Timóteo e Paulo, Salomão e Davi. Aplicação. A honra abre portas que o talento nunca conseguirá abrir. Os 7 erros de quem bate de frente com o mestre. Primeiro, confunde correção com rejeição. Segundo, confunde liderança com controle. Terceiro, busca aplausos em vez de transformação. Quarto, justifica seus erros. Quinto, perde a capacidade de ouvir. Sexto, rompe alianças. Sétimo, aborta seu próprio futuro. Os 7 códigos do discípulo ensinável. Primeiro, ouve antes de responder. Segundo, aprende antes de ensinar. Terceiro, serve antes de governar. Quarto, honra antes de receber. Quinto, obedece antes de entender tudo. Sexto, persevera no processo. Sétimo, protege a visão recebida. Declaração profética. Eu profetizo que Deus levantará discípulos com coração ensinável. Que toda resistência à correção seja quebrada. Que o espírito de Josué venha sobre esta geração. Que a honra abra portas de revelação, governo e legado. Em nome de Jesus. Resumo e notas finais. No hebraico, aprender é tornar-se parecido com o mestre. Josué herdou o espírito porque serviu, conforme Números capítulo 27, versículo 18. O pecado de Corá foi competir pela posição. Pedro precisou ser quebrado para deixar de opinar e passar a seguir. Honra, ou kavod, é reconhecer o peso espiritual. Existem discípulos que aprendem e discípulos que competem. O que aprende pergunta: como posso crescer? O competitivo pergunta: por que não sou eu? 7 marcas de um discípulo ensinável. Recebe correção, não se justifica, aprende com processos, honra alianças, protege a visão, serve com alegria e multiplica o que recebeu. O maior problema de um discípulo não é errar, é não aceitar ser corrigido. Não é perguntar, é não querer aprender. Não é cair, é rejeitar a mão que ajuda a levantar.
Frase final. Discípulos que aprendem se tornam líderes que multiplicam. Discípulos que competem abortam o seu próprio destino. Pastor Ney Mendonça, Centro de Treinamento Teológico.